A bossa nova é um movimento da música popular brasileira surgido no final da década de 50. De início, o termo era apenas relativo a um novo modo de cantar e tocar samba. Anos depois, a bossa nova se tornaria um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em todo o mundo. Assista agora um bate-papo com o jornalista Moisés Fux, autor da expressão bossa nova. Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é a mesma só. Que música linda de uma época que talvez não volte mais, mas nós estamos na rua Fernando Osório para relembrar tudo isso, não é, Moisés? Olha que coisa boa, né? 50 anos atrás, aqui neste mesmo lugar de nós dois, que não é Bossa Nova, foi que surgiu a primeira vez um espetáculo para público da Bossa Nova, aonde Biblioteca Rainar Mambiali, Grupo Universitário Hebraico. Olha, eu quero te dizer o seguinte, a Bossa Nova, escreva isso, é um produto cachê. Vamos entrar? Vamos. Agora, Moisés, o que era o Grupo Universitário nessa época? Resk, era uma reunião dos rapazes, moças da coletividade recém-ingressados nas universidades. Exatamente aqui, as quartas-feiras se tornaram um marco na área de entrevista, na área de cultura. Olha, eu lembro Fernando Sabino, eu lembro Rubem Braga, Vinícius. A cada quarta-feira eles eram convidados e isso daqui virava um grande encontro de saber, de aprendizado, de cultura. 50 anos atrás, você há de convir que isso marcou muito a nossa juventude. Eram todos adolescentes, claro que cheio de esperanças, as esperanças continuaram. E nessa época começou um movimento musical muito interessante. Nessa época eu era repórter da Última Hora, começando também a carreira e ingressando na Faculdade Nacional de Direito. E na Última Hora, a Nara Leão, por incrível que pareça, começou a fazer um estágio. O Ronaldo Bosco lhe frequentava, Chico Fim de Noite, Chico Feitosa. A Nara era irmã da Danusa Leão, nossa Danusa Leão, colunista da Folha de São Paulo, casada com Samuel Weiner. E eu envolvido com música, sempre me envolvi muito com música. Um belo dia, com o Ronaldo, com o Chico, com a própria Nara, eu que já conhecia esse movimento, essa brincadeira não profissional desse grupo todo, já conhecia a música deles, o que eles faziam, eu disse, por que não fazer isso para um público maior? Eles nunca tinham se apresentado em público. E é aí, você que é artista, você que é jornalista, você sente a necessidade de passar para o público o quê? Um título, uma motivação maior. E aí entra a história da bossa nova. A expressão, a palavra bossa já era usada, era uma coisa que dizia algo diferente. O sentido era uma coisa diferente. Bossa seria um estilo hoje em dia? Digamos. Tudo que não era muito comum na época, a gente chamava de bossa. O próprio Stanislau Ponte Preta usava isso. E eu me lembro muito dele, as nossas mesas eram juntas. Nessa época, a palavra editor não existia. Eu era, digamos, o secretário do tabloide Última Hora. O que era o tabloide Última Hora? Uma ideia genial do Samuel Weiner. Ele pegou o jornal grande, em A3, dobrou, e aí virou um tabloide. Então você tinha um suplemento, que seriam os segundos cadernos de hoje. Com todo esse pessoal na redação, eu perguntei, vamos fazer uma audição, alguma coisa? Todo mundo topou, eu trouxe a ideia para cá e falei na época com o presidente Zeca Levinson, arquiteto, está aí, e todo mundo gostou da ideia. Como então eu, o jornalista que tinha bolado esse negócio aí, convidado, como chamar um espetáculo imaginando que ninguém viria, porque ninguém conhecia na época Luizinho Essa, Luiz Carlos Vinhas, Bebeto do Trio Tamba, próprio Ronaldo Bosco, Nara Leão, todos ilustres desconhecidos, Chico. Gente ligado ao jazz. Como chamar isso?
foi aí que a palavrinha bossa bateu na minha cabeça. E, como jornalista, eu dei um título de Bossa Nova. O Ronaldo, com seu faro jornalístico, sacou que, Fux, só esses nomes, a gente tem medo, pô, não vem ninguém. Todo mundo. Vou convidar a Silvinha Telles, que já era profissional, ela já tinha gravado na época 1 ou 2 discos. Então, aqui existia um stencil. Stencil, para quem não é dessa geração, é uma coisa dinossáurica em que a gente escrevia, tinha álcool, tinha um papel, sujávamos a mão, rodava e essa informação circulava. Nesta varanda, a Lia Strauss, que era secretária, estudava aqui no Bennett, menininha, novinha, isso eu descobri esse ano, e ela me mandou e-mail confirmando. Ela, como secretária, divulgava aqui, nesta varanda, num quadro negro, as atividades tanto da Bialik, das outras instituições que usavam esse prédio, que ainda usam, e as nossas. Então ela copiou, confirmou isso por e-mail esse ano, ela mora hoje em Israel. Então o Boscoli, que era rigorosamente um marqueteiro e gostava disso, ele sugeriu então que nós convidássemos a Silvinha. E assim foi feito, ela aceitou, a maravilha. Olha, eu me lembro que com o Zeca Levinson, de noite, numa quarta-feira, eu não sei precisar a data, nós ficamos impressionados com o número de pessoas aqui. Gente que não... Olha, foi uma loucura. Foi quando a Nara cantou pela primeira vez. Resk, isso daqui é um dado histórico. Nunca ninguém mostrou isso, não. Atrás desse tapume, dessa tapadeira, é a cozinha. Ainda é a cozinha. Isso foi transformado no camarim. Camarim dos futuros ícones da Bossa Nova. Exatamente aqui, o Ronaldo Boscoli segurou pela primeira vez o microfone para a Nara cantar. Ela tremia tanto. E nós, ali, torcendo para que tudo saísse certo. E cada um esticando mais o pescoço, porque todo esse salão estava lotado, gente lá fora. Esses vitrais são mais recentes, ali era uma grade, tinha gente na rua assistindo o show. E aqui, exatamente nesse lugar, foi a primeira vez que a Nara cantou em público. Microfone sendo seguro pelo Ronaldo Boscoli. É por isso que eu digo, ideia de um jornalista judeu chamando esse pessoal, dando um título para aquele momento de um movimento musical diferente, um samba intimista, uma música, uma composição mais intimista, com gênios do jazz, como chamar essa noite? Foi por isso que surgiu Bossa Nova. Basicamente a mistura do jazz, Bill Horn, Luizinho Essa, repito, Luiz Carlos Vinhas, com todos esses nomes que depois se tornaram ícones da Bossa Nova. Aqui, rigorosamente, foi onde surgiu, podem estar certos, e não por um erro até histórico, nada contra, mas eu acho engraçado que em vários documentários, documentário do Paulo Thiago, inclusive, que é um documentário maravilhoso, quando na pesquisa eles foram à Hebraica, em Laranjeiras, gravar como nós estamos gravando agora, tanto os funcionários como diretores da época disseram: nós não sabíamos que a Bossa Nova tinha surgido aqui na Hebraica. Claro que não poderiam saber, porque não foi na Hebraica, não foi no Clube Hebraica, foi no Grupo Universitário Hebraico. Pela primeira vez vocês estão mostrando o local. Essa é a verdadeira história do produto kasher Bossa Nova. Bom, aproveitando Moisés Fux aqui, que já passou por tantas revistas, tantos periódicos importantes. Moisés, o que você está fazendo no momento, profissionalmente? Eu dou aula na faculdade da cidade, que é a universidade, dou aula de jornalismo. Eu faço aquilo que eu gosto. Eu comecei com 17 anos fazendo jornalismo e eu acho que eu me especializei numa coisa chamada não cotidiano, produzindo revistas, suplementos. No Globo eu criei revista da TV, eu fui editor do Jornal de Turismo, Carro Etc., Jornal da Família, o que mais? No Globo, diretor de Amiga, Sétimo Céu, Fatos e Fotos, as revistas femininas, lancei Ele e Ela, enfim, sempre gostei disso, desde tenra idade. Eu comecei com 17 anos, eu inverti agora eu estou com 7,1.
Sou o vice-presidente do canal universitário, que é o canal 16 da NET, que congrega as instituições de ensino superior no Rio de Janeiro. O que mais que eu faço? Dou assessoria para jornais de turismo. Gosto muito de rádio, Resk. Eu acho que o rádio é um veículo incrível. Eu participo de debates da Rádio Tupi. É um público, é rádio AM, quer dizer, você brinca com a tua opinião, falando sério, e onde a resposta é imediata. Tenho passagens que muito me honram com o Max Moisés e Sérgio Cabral Pai, na época da criação do Teatro Casagrande, que ressurgiu agora, talvez seja hoje, talvez não. É rigorosamente hoje o maior teatro em equipamento, em tecnologia, ele reabriu agora. Naquela época, 40 anos atrás, eles até brincam que eu era o cara que mais tinha dinheirinho, porque eu tinha um Gordini. E era eu que saía para ir para as feiras livres, para comprar laranja, para comprar tudo aquilo que a gente tinha que trabalhar, tinha que servir. Mas naquela época eu estava começando, casando também naquela época. Eu estou casado há 41 anos com a mesma, com a Beth Fuchs. E aí eu optei pela minha carreira de jornalista. Eu saí, Sérgio Cabral Pai saiu depois, Max e Moisés, Max House e Moisés Eichenblatt, e em boa hora continuaram com esse empreendimento e hoje, com novos sócios, é esse sucesso. Além disso, cuidar de neto e pescar é a melhor coisa da vida. Bom, aproveitando esse espaço, que é a Biblioteca Heimnach Bialik e Pioneiras, na Mat Pioneiras, por que não fazer um evento para rememorar tudo isso aqui, nesse espaço tão frequentado por nós judeus? Belíssima ideia, está registrada, vamos criar um outro título, você está nomeado embaixador deste novo projeto e está lançada a ideia. Olha, obrigado por esse papo tão elucidativo, histórico, e shalom. Shalom, obrigado e até a próxima.